Nós vimos com base no modelo ADD que as políticas, tanto fiscal quanto monetária, poderiam produzir efeitos em termos de recuperação do pleno emprego quando a economia sofre choques. Mas ali nós estávamos olhando políticas temporárias. Agora vamos olhar os efeitos de políticas permanentes e os seus efeitos de longo prazo. Políticas permanentes são aquelas que afetam expectativas por parte dos agentes. Então, se tratam, por exemplo, de mudanças com fôlego mais longo, de impostos, de gastos, mudanças na oferta de moeda, que são mudanças permanentes na oferta de moeda ou na taxa de crescimento da oferta de moeda para pegar os efeitos ou os termos em que o modelo trabalha. Uma primeira observação é pensar a política monetária. Aqui esse gráfico reflete os efeitos de curto prazo de uma política monetária permanente. A política monetária expansionista vai deslocar a A para a direita. O que seria o ponto 3? Seria o ponto em que a economia ficaria caso fosse uma política temporária. Essa política monetária temporária não afetaria expectativas, a economia pararia no ponto 3. Ela parte do pleno emprego e viria para cá. Esse ponto 3, nós vamos ver, não seria sustentável, assim como o 2. Mas por que a economia vai até o ponto 2? Por que a política monetária é muito mais expansionista quando eu tenho ela como permanente? Aqui nós temos que lembrar o que nós vimos lá no módulo da política, da discussão de taxa de câmbio. Aqui é o efeito da expansão da moeda quando eu tenho um overshooting da taxa de câmbio. Então, o efeito de curto prazo do aumento da oferta de moeda, ele muda as expectativas com respeito ao câmbio futuro. O aumento do estoque nominal de moeda, quando há rigidez de preço de curto prazo, produz um aumento real da oferta de moeda. E na medida em que as expectativas sobre a taxa de câmbio se elevam automaticamente, ao passo que os ajustes do lado real, os preços são mais lentos, a política monetária vai produzir esse resultado super expansionista. Mas, com o passar do tempo, que é o que nós vamos estar olhando neste outro gráfico aqui, a economia vai para esse ponto 2, mas quando os preços vão subindo, a taxa de câmbio real se aprecia e eu vou ter também um novo equilíbrio no lado financeiro da economia, na qual haverá uma apreciação cambial frente ao início, ao nível de overshooting da taxa de câmbio, uma elevação da taxa de juros, e isso vai fazer com que tanto a curva DD quanto a curva A se desloquem, voltando para a situação do pleno emprego. Então, o ponto final da economia vai ser o ponto 3, na qual a tentativa de fazer com que a economia opere além do pleno emprego vai começar a produzir efeitos de pressão de alta de preços, que por sua vez vão jogar a economia de volta para o pleno emprego. Então, a política monetária ela é neutra no sentido de que não é capaz de afetar o lado real da economia, fazer com que ela opere além do pleno emprego no longo prazo, que é o momento no qual todos os preços vão se ajustando. No curto prazo eu consigo, essa expansão vai ser muito forte pelo efeito do overshooting da taxa de câmbio, mas na medida em que os preços voltam a se elevar, eu vou retornar à situação de pleno emprego. A mesma coisa com a política fiscal. Então, a tentativa de fazer com que a economia opere além do ponto de pleno emprego, se eu estou partindo do ponto 1 de equilíbrio, vai produzir temporariamente um aumento do nível de atividades, mas na medida em que eu detono pressões inflacionárias, essa economia vai voltar para o pleno emprego, só que aqui com uma taxa de juros e uma taxa de câmbio que se alteram e produzem uma moeda mais valorizada. Então os efeitos vão ser só efeitos sobre preços, não vão ser efeitos pelo lado real, de novo, nos termos deste modelo. Há outros modelos que ou por efeitos de esterese ou porque eles permitem que a política econômica gere efeitos sobre o nível e o crescimento, o ritmo de crescimento do produto no longo prazo, esses efeitos poderiam, em tese, serem produzidos. Aqui neste modelo não. Então, no longo prazo, tanto a política monetária quanto a política fiscal acabam sendo neutras sobre os níveis reais de atividade ou sobre as variáveis reais, só vão ter efeitos sobre variáveis nominais, que é a conclusão básica, né, sobre esta parte. No longo prazo, a moeda é neutra. Né? Tanto a política monetária como a política fiscal não vão afetar o nível e nem a taxa de crescimento do produto potencial, a economia vai seguir no pleno emprego. No curto prazo, que nós tínhamos visto, se eu tenho choques
tanto de demanda quanto monetários, a política contracíclica fiscal monetária poderia produzir resultados de retorno ao pleno emprego, mas tentar manter o ativismo e o funcionamento da economia além do pleno emprego nos termos específicos desse modelo não produziriam resultados de longo prazo.